Entre os anos 1891 e 1895, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista marcaram a história do Brasil e também da Suprema Corte, que recebeu o primeiro habeas corpus em matéria política. É o que você vai ver hoje na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Brasil, Rio de Janeiro, 1891. Forte tensão política. De um lado, tendências centralizadoras herdadas da monarquia. De outro, as inclinações federalistas formadas pela sociedade civil e ainda pressão militar. O Congresso Nacional foi fechado e decretado estado de sítio. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, renunciou e foi sucedido por Floriano Peixoto, algo que não estava previsto pela Constituição da época. A Constituição de 1891 já era muito clara e dizia que se o presidente não tivesse 2 anos, o vice-presidente deveria assumir e convocar novas eleições. Só que o Floriano Peixoto ele não interpreta a Constituição assim. Ele vai dizer que a Constituição só valeria para os presidentes após essa Constituição, ou seja, porque Deodoro, quando ele assume o poder, a Constituição não havia sido promulgada. Em oposição ao novo sistema de governo, foi instaurada a Revolta da Armada, liderada pela Marinha. Por outro lado, a classe política iniciou a Revolta Federalista. O movimento envolveu as principais facções políticas do Rio Grande do Sul, onde o poder era disputado pelo Partido Republicano Rio-Grandense e pelo Partido Federalista. Tudo aconteceu entre os anos de 1891 e 1895, o que gerou uma forte crise entre os poderes, prejudicando a economia do país. Diante de toda essa tensão, para fazer valer a Constituição Federal da época, Rui Barbosa, jurista, político e diplomata, entrou com o primeiro habeas corpus sobre matéria política da história do Supremo Tribunal Federal. A peça chegou a ser publicada no jornal da época The Law Gazette de Londres. Em 50 páginas, o pedido era chamado o remédio heróico, a liberdade aos congressistas e cidadãos presos e enviados para o Alto Amazonas durante o estado de sítio, decretado pelo então presidente da República, Floriano Peixoto. O argumento foi a inconstitucionalidade e irregularidades. Por 10 votos a 1, a Suprema Corte negou o pedido. O julgamento marcou a história do Supremo e do país. Nesse momento, a gente vê um dos grandes desafios do Supremo Tribunal Federal, porque quando ele foi pensado na República, nesse decreto de 848, e posteriormente essa mesma estrutura de poder judiciário forte, combativo, que está de igual para igual com o poder executivo e legislativo, ao ponto, inclusive, de declarar inconstitucionais atos do executivo e do legislativo para fazer prevalecer a Constituição, esse poder judiciário precisou enfrentar a dura realidade de uma cultura político-jurídica que ainda não tinha assimilado essa nova concepção do poder judiciário. Embora o habeas corpus tenha sido negado, o princípio formulado por ele, onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça, prevaleceu, sendo posteriormente incorporado à Constituição de 1946.